O tema de hoje é crescimento pessoal. Eu vou falar coisas aqui sobre crescimento pessoal que talvez você nunca tenha ouvido falar ou nunca tenha parado para pensar a respeito da sua vida. E isso vai fazer uma diferença bastante grande na forma de você enxergar concursos públicos daqui para frente. Essa é a aula, esse é o tema de hoje. Crescimento pessoal. Vamos lá. Vou começar agora partindo diretamente ao tema, então. São 5h04 da manhã. O meu relógio aqui. O pessoal está chegando ainda, muita gente ainda não entrou. Mas já vamos direto ao tema. O pessoal tem que chegar mais cedo para não perder aí parte da aula. Ok. Durante o início aqui do nosso curso, antes mesmo de começar o curso, eu fiz uma pergunta para vocês em um vídeo lá atrás que eu gravei. Por que você faz concursos públicos? Você já parou para pensar nisso? Por que você faz concurso? Aí eu fiz a seguinte questão. Você faz porque é realmente algo que você quer ser um servidor público, está realmente nos seus planos, de maneira total, vamos dizer assim, você pensa no trabalho a ser executado, no nível de qualificação que ser um servidor público exige, na responsabilidade, na carreira, você pensa nisso realmente e também na qualificação que você precisa para chegar até lá, ou fazer concursos para você é apenas uma fuga, uma maneira de dizer, não, eu não gosto do mercado privado, eu não me adapto a procurar emprego, a trabalhar em empresas privadas ou a ser um profissional liberal como um advogado. E fazer concurso é uma fuga para algo que você acha que é mais fácil, algo que você acha ou percebe que é uma moda ou porque é melhor. Ser melhor ou supostamente mais fácil, que é mais fácil, a gente sabe que não é. Mas ser supostamente melhor que a carreira privada não é um motivo para você fazer. Não é um motivo para você sair do que seria o maior mercado, que é o mercado privado, e ir para o menor mercado, que é o mercado de concurso. O mercado de concurso ele é menor que o mercado privado. Ele não é maior, obviamente. Ele nunca pode ser maior porque o Estado retira os seus recursos do mercado privado. E o servidor público é pago com o dinheiro arrecadado pelo Estado. Então, obviamente, o mercado público de trabalho, ele sempre vai ser menor que o mercado privado de trabalho. Isso é o básico. E por que eu estou dizendo isso? Porque a carreira no setor público ela não é diferente da carreira no setor privado, pessoal. Tem pouquíssimas diferenças. E eu vou dizer aqui, inclusive, quais são essas diferenças. Se você quer chegar a um cargo, nível de gerente, nível de administrador, no mercado privado, esse cargo seria comparável a um cargo de analista, a um cargo de juiz, a um cargo de defensor, de promotor no mercado público. No mercado público o salário até em média é maior, mas do ponto de vista da qualificação e da responsabilidade são cargos comparáveis. Um gerente, um administrador, um diretor de uma empresa e um cargo desses que eu citei. E o que você precisaria para se tornar um gerente ou administrador? Além de fazer um curso superior, demonstrar conhecimentos em informática, gestão de pessoas, demonstrar conhecimentos de repente até em uma língua estrangeira, apresentar experiência profissional, porque no mercado privado existe um crescimento, você passa de uma carreira para outra, vai crescendo, chega ao nível de gerência, depois de ter passado por outros níveis intermediários, de supervisão, por exemplo, enfim, para chegar no nível de direção você já tem que ter alguns anos aí, principalmente com gestão de pessoas, gestão financeira, administração de empresa, enfim. Esse é o mercado privado.
E no mercado público? Será que é só fazer uma provinha, estudar, ir lá e passar e você passou no concurso e começa a trabalhar? Esse é o grande equívoco das pessoas. O grande equívoco é imaginar que no mercado público é diferente. Que tudo que você precisa é, de repente, até ter um pouco de sorte e passar numa provinha. E você, sem qualificação alguma, se torna um servidor público de alto nível. E não é assim que acontece. Os concursos são apenas, os cargos públicos são apenas uma atividade profissional que, em vez de ser exercida por pessoas da área privada, é exercida por pessoas da área pública. Mas é a mesma coisa. A diferença, basicamente, na contratação é que, no mercado privado, o gestor tem maior liberdade na escolha. Se ele quiser escolher até um parente, ele pode. Se quiser escolher uma pessoa porque tem um olho verde, ele escolhe. Já no mercado público, não. No mercado público existe a obrigatoriedade de critérios objetivos e critérios impessoais na hora da contratação. Apenas essa é a diferença. O modo de escolha. E nenhuma outra mais. A exigência profissional, de qualidade, do trabalho que vai ser executado é a mesma. Porque o empresário, quando ele vai contratar alguém, ele quer alguém que resolva o seu problema. E no setor público é a mesma coisa. Quando o órgão vai contratar alguém, quer contratar alguém que resolva o seu problema. Que atue da melhor maneira possível no cargo. Então, é a mesma coisa. Agora, essa diferença na contratação, essa necessidade de objetividade e impessoalidade, é que faz com que os órgãos tenham que fazer uma prova para tentar identificar essas pessoas de maneira objetiva. Seja uma prova objetiva, discursiva ou oral. Apenas isso. Eles fazem essa prova porque são obrigados a fazer. Mas ali, eles querem identificar as pessoas qualificadas. E eles possuem técnicas para isso. Essas técnicas vão desde a análise objetiva ali nas provas, em termos de leitura, interpretação de texto, velocidade de raciocínio, até provas discursivas, orais, psicotécnico, análise de vida pregressa. Mas tudo que eles querem é contratar pessoas extremamente qualificadas, as mais qualificadas possível, para exercer aquele cargo. Tanto é igual o mercado público e o mercado privado, que quando o mercado privado está frio, como agora que a nossa economia está desaquecida, o mercado público também não contrata. Contrata menos, porque tem pouco dinheiro em caixa. Qualquer empresa sem dinheiro, ela não pode contratar, porque ela não tem como pagar. E o Estado não é diferente. E como eu falei, imagina agora se uma pessoa chega no empresário e diz assim para o empresário: me arruma esse emprego porque eu estou precisando demais. Lá em casa eu estou com um problema até para comprar comida, para pagar o aluguel. O empresário vai te dar o emprego? É claro que não. Porque ele precisa resolver o seu problema. O problema dele, empresário. E o Estado, o poder público, vai te dar o emprego porque você está precisando demais? É claro que não também. Então você tem que tirar os olhos da sua necessidade de dizer, eu preciso, ou mesmo do seu sonho, eu sonho em ter um cargo público. Pouco importa se você sonha, pouco importa se você precisa. Isso não faz nenhuma diferença. Pode fazer para você e até para o seu estudo, mas não para a sua aprovação. A diferença na sua aprovação é a sua qualificação, é o seu preparo. As pessoas falam muito em passar em um concurso, como até já falei aqui em vídeo anterior. Só que passar no concurso, passar é só o último passo, a aprovação. O meio para você chegar até lá é que vai fazer a diferença se você vai passar ou não, que é a sua preparação, é o seu crescimento pessoal. Por isso o vídeo de hoje é sobre
crescimento pessoal. Não bitole na sua necessidade, na sua vontade de ser aprovado. Bitole na sua necessidade de crescer como pessoa, de melhorar o seu nível. Porque, eu repito, o seu nível de conhecimento, de preparo como pessoa e o nível do seu cargo precisam estar iguais. Se o seu nível hoje está muito distante do nível que o seu cargo exige, você vai ter que crescer muito para chegar até lá. Se estiver mais perto, você vai ter que crescer menos. Quando eu digo crescer, isso vale tanto para treino, técnica de questões e prova, estudo e tudo isso, e até mesmo crescimento pessoal mais abrangente, como eu vou fazer menção aqui até o final da aula. Por exemplo, você é uma pessoa organizada? Organização é uma maneira de obter o crescimento pessoal, porque uma pessoa mais organizada ela é mais produtiva, mais eficiente. Você é uma pessoa disciplinada? A disciplina é uma qualidade pessoal. Você tem o hábito de ler? Você tem uma inteligência linguística boa? Você tem um raciocínio rápido? São coisas que você é bom para lidar com pessoas? Você se relaciona bem com as pessoas? São coisas que aparentemente não têm tanta importância para o concurso, por conta dos critérios objetivos que eu falei aqui das provas, que obviamente as provas trazem algum grau de limitação nessa análise da pessoa, mas você tem que ter em mente que o órgão quer é analisar a pessoa. Ainda que ele tenha algum grau de limitação, ele possui critérios, técnicas, que ele pode fazer isso em certo grau, e ele faz. Eu vou dar um exemplo aqui de uma experiência que eu passei quando eu entrei na Defensoria Pública, que vai ilustrar muito bem o que eu estou tentando dizer aqui, o que eu estou tentando passar para vocês. Quando eu entrei na Defensoria Pública, nós éramos uma turma que fomos convocados em 14 pessoas. A Defensoria em Goiás chamou os defensores da lista em etapas. Assim, à medida que era possível, que ia liberando as vagas, enfim, iam chamando. Já tinham chamado 2 outras turmas, salvo engano, daquele meu concurso, 2 ou 3, e eu entrei junto com a turma de 14. Acho que foi a terceira turma do meu concurso. Uma turma de 14. No meu concurso, não havia a exigência formal de prática jurídica. Não havia. Hoje, a maioria das defensorias já está exigindo prática jurídica, embora tenha uma controvérsia aí nessa área que eu não vou entrar aqui. É que o STJ tem uma decisão que não exige, ainda não se pode exigir para a defensoria porque não tem previsão em lei, embora a Constituição permita. Mas, enfim, no meu concurso não foi exigido prática jurídica. Apesar disso, no dia da apresentação, do primeiro dia de curso, cada um dos novos defensores foi chamado a dizer de onde veio e qual era a sua experiência pessoal. A primeira coisa que eu observei é que nenhum dos defensores, estava entrando no serviço público naquele momento. Todos já eram servidores públicos em algum cargo de nível intermediário. Por exemplo, eu era policial rodoviário federal, tinha ali alguns que eram analistas, que eram, enfim, que vinham de outros cargos, mas todos já tinham experiência em outros cargos. Outro ponto interessante, além desse, apesar de não ter essa exigência no edital, aí vai dizer, por que os 14 tinham experiência em outros cargos? Porque isso gera crescimento pessoal, gera aprendizado muito maior que apenas o livro, o aprendizado na prática. E a pessoa cresce naquele sistema da escadinha, ela aumenta, ela melhora e cresce como pessoa.
até chegar no nível, no cargo que ela quer. E outro detalhe interessante, no convívio, no dia a dia com os defensores públicos, surgem problemas, surgem necessidades, por exemplo, necessidade de um defensor público ser um gestor. Eu, por exemplo, atualmente, eu estou na coordenação do núcleo do júri. Então, eu faço parte hoje da administração como coordenador do núcleo do júri de Goiás. Assim como diversos outros defensores ocupam cargos de gestão, ainda que seja da gestão da sua própria defensoria, os seus assessores, seus estagiários têm que tomar decisões, têm que organizar o trabalho, enfim, tem que organizar às vezes um evento, tem que dar uma entrevista, tem coisas que vão além, que eu quero dizer, coisas que vão além do processo. E é impressionante observar que esses defensores públicos, eles possuem essas qualidades. Eles chegaram ali estudando para uma prova objetiva, prova discursiva e prova oral, e no meu concurso nem teve prova oral, por uma escolha da banca na época não teve prova oral. Eles chegaram ali fazendo provas objetivas, mas são pessoas que têm uma qualificação diferenciada. Eles têm essas capacidades que, em princípio, não são exigidas no concurso. Mas o que eu noto com isso, eu quero que você perceba isso e tenha um insight sobre isso na sua vida, é que quando eu olho para um defensor ali, eu estou falando dos defensores, não porque são melhores que promotores, que juízes, que auditores, que quaisquer outras carreiras, mas é porque são as pessoas que eu estou lá hoje trabalhando. E eu vejo pessoas qualificadas, eu vejo pessoas em condição de ser um líder, em condição de organizar, de fazer um planejamento, em condição de, enfim, fazer coisas que não estão nos livros de direito e não caem nas provas. E por que essas pessoas são assim? Porque o crescimento pessoal, ele é abrangente mesmo. Quando você cresce como pessoa, quando você se transforma em uma pessoa melhor, você adquire esses conhecimentos e não tem como você bitolar e ficar bom apenas nas matérias. Na prática, a pessoa que cresce, ela cresce como um todo. Eu vou chegar lá dando alguns exemplos aqui de como lidar com isso. Com isso eu não estou falando que você agora vai procurar gastar parte significativa do seu tempo fazendo cursos e mais cursos de crescimento pessoal. Não é isso. Tem a ver com a experiência de vida e com aquilo que você foca na sua vida. São pequenos detalhes. 20, 30 minutos por dia ou menos. Mas a questão aqui é a mentalidade, é o foco. É a mentalidade que você tem na sua vida que vai fazer a diferença se nos próximos 2, 3, 4, 5 anos você vai crescer como pessoa ou você vai ficar bitolado em livro e não vai aprender muitas vezes nem o que está no livro. Essa é a questão. É o seu foco, é a sua mentalidade. Não é loucura de sair por aí fazendo tudo quanto é curso. Curso, por si só, nem sempre te ajuda. Uns ajudam, outros não. Agora, é interessante notar também que o perfil do concurseiro, do aprovado em concursos, mudou significativamente nos últimos anos. Por exemplo, anos atrás, havia um maior número de pessoas que apenas tentavam fazer o concurso público e eventualmente passavam. E um pequeno número de pessoas que tratavam o concurso de maneira profissional. Hoje em dia, praticamente todo mundo que é aprovado em concurso público precisa tratar o concurso de uma maneira profissional. O concurso acabou se tornando uma profissão paralela. Existe a pessoa que estuda direito para ser advogado, por exemplo, e a pessoa que estuda direito para fazer concurso. Então, é meio que uma profissão paralela. Ninguém sai da faculdade, nem de direito, nem de nenhuma outra área, e passa no concurso. Eu estou falando especialmente de concursos concorridos, concursos de alto nível. Não passa. Então, aumentou o grau de especialização com relação ao estudo para concurso. Quanto a isso, não há dúvidas. Você vai ter que ter um grau de especialização de estudo específico voltado para concurso.
Disso não há dúvidas. Eu não quero que vocês confundam as coisas aqui. Agora, você investir e se preocupar com o seu crescimento como pessoa também é extremamente importante para você vencer nos concursos públicos. É uma margem significativa de conhecimento que mais cedo ou mais tarde você vai precisar revelar, mesmo em uma prova objetiva, porque não se enganem que mesmo em provas objetivas a banca consegue identificar o seu perfil de pensamento, consegue identificar muitas vezes até a sua forma de agir com base na resposta a determinada pergunta. Isso são técnicas que as bancas utilizam. O que dizer então de provas discursivas, especialmente de prova oral e provas de psicotécnico, enfim. É claro que isso é possível e ainda que não fosse, durante a execução do trabalho, isso será extremamente importante. Eu vou dar um exemplo agora de como se tornar uma pessoa melhor, de como crescer como pessoa, ter esse crescimento pessoal de que eu estou falando aqui. Você é uma pessoa que se preocupa em ser atualizada com assuntos importantes relacionados ao poder público. Por exemplo, quando você está no carro, que rádio você ouve? Você ouve, por exemplo, uma rádio que fala do que está acontecendo no dia a dia, dos assuntos importantes. Eu gosto de ouvir, por exemplo, a CBN. Eu sempre ouço a CBN no meu carro. E você? Você ouve apenas música? Você ouve apenas outro tipo de rádio ou nem ouve rádio? Esse é um momento já de crescimento pessoal, de atualização, de estar atualizado. Você lê revista, você lê jornal, mesmo que seja na internet, ou na internet você só gasta o seu tempo com coisas engraçadas, com divertimento ou com conversas, com comunicação entre as pessoas, seja no celular, seja no computador. É outro momento da sua vida que você pode estar investindo no seu crescimento pessoal, tanto na leitura, no desenvolvimento do raciocínio linguístico, quanto em atualização. Aí eu te pergunto, você sabe o que está acontecendo hoje no Brasil em relação à reforma da Previdência? Em que pé que está a reforma da Previdência? Em que pé que ela está? Ela já foi aprovada? Você sabe, por exemplo, que a reforma da Previdência já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que ela está hoje na Comissão Especial, que o presidente da República tem tido alguns atritos com o Congresso com relação ao andamento da reforma. Existe até uma briga ali de quem toma a frente dessa reforma. Enfim, você sabe que isso está acontecendo? Você sabe qual a importância da reforma da Previdência no país? Por que quer fazer uma reforma da Previdência? O seu olhar é apenas como cidadão ou você já consegue ter um olhar como Estado? Você quer ser Estado. Se você olhar a reforma da Previdência só assim, nossa, estão querendo tomar os nossos direitos, estão querendo que as pessoas trabalhem o resto da vida, você está olhando como cidadão. Nem estou dizendo se essa crítica é correta ou não. Eu estou dizendo a maneira de olhar. Você está olhando de baixo para cima como cidadão. E isso não vai te ajudar a passar em um concurso. Ao contrário, vai garantir que você não tem nenhuma chance. Você já conseguiu enxergar do ponto de vista do Estado? Por que o Estado quer fazer uma reforma da Previdência? A situação fiscal das contas públicas, o gasto dos estados, da União, dos municípios, com boa parte do dinheiro, 70% do orçamento é gasto hoje com pagamento, previdência e servidores públicos. Você tem noção disso? Você sabe a situação atual dos nossos tributos, por exemplo? Você está acompanhando que houve, inclusive, a aprovação, está tendo o trâmite, já foi aprovado na CCJ da Câmara, a reforma tributária. Qual a importância da reforma tributária no nosso país? Você sabe da situação fiscal do nosso país? Enfim, essas perguntas que eu estou fazendo é apenas para te perguntar se você já enxerga, se você já olha as coisas, a atualidade, o que está acontecendo no país,
com a visão do Estado, do poder público. Se você quer ser servidor público, você tem que adquirir e começar a entender, enxergar com a visão do Estado. Se atualizar com relação a isso, olhar para as leis, olhar para as decisões judiciais com a visão do Estado. Se a sua visão for sempre de cidadão, for sempre do administrado, você não quer ser servidor público, pelo menos aparentemente. As coisas importantes para o poder público, para o Estado, tem que ser importantes para você. Eu falei aqui de impostos. Qual a sua visão de impostos? Imposto é uma coisa do capeta que o capeta inventou para prejudicar a vida das pessoas? Se você tem essa visão, você não pode ser servidor público. Porque até o salário do servidor é pago com imposto. Não tem uma lâmpada que é comprada para colocar no hospital que não é comprada com imposto. Tudo que o Estado faz são tributos. Então, você precisa começar a ter uma visão diferente. Se pode haver uma reforma na matéria tributária, mudar alguma coisa aqui, outra ali, ok. Agora, falar e pensar como se tributos, impostos fossem uma coisa ruim, simplesmente, é a visão de cidadão, e eu vou mais longe, cidadão ignorante. Então, comece a pensar na maneira que você enxerga as coisas, em se atualizar. Esse é apenas um ponto, um exemplo que eu estou dando aqui a respeito de crescimento pessoal. O seu mundo, as coisas que são importantes para você, precisam ter relação direta com as coisas que são importantes para os cargos que você quer passar. Por exemplo, você quer ser policial. Você está sabendo, tem noção que o governo Bolsonaro já fez um decreto há alguns meses aumentando a posse de arma de fogo? E agora, há poucos dias, o porte de arma de fogo, aumentando a possibilidade do porte de arma de fogo? Você sabe a diferença entre o porte, a posse? Você está por dentro dessas regras, desses decretos? Se você não está, eu não acredito que você quer ser policial. Porque a Maria das Dores, que nem quer ser policial, mas apenas é um pouco mais antenada, está sabendo disso. Agora imagina se na próxima prova de polícia, qualquer que seja, não vai cair isso. Tem que cair uma noção disso. Apenas não vai cair se não tiver espaço para isso no edital. Se o edital não prevê nenhuma matéria nessa área. Mas se prevê qualquer coisa, não tem como não cair, porque imagina um policial que não tem noção das mudanças que estão acontecendo no nosso país com relação ao porte de arma, com relação à posse de arma e ao porte. O projeto do ministro Sérgio Moro, que é parecido com o projeto do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Você sabe o que tem nesse projeto? Quais são as mudanças? Que tem uma mudança, por exemplo, na área de legítima defesa, que vem inclusive da promessa de campanha do Bolsonaro. Você tem noção disso? Não? E você quer ser policial? Tem certeza? Você está iludido. Você está iludido. Se você não está acompanhando as atualidades no seu país, nem com relação à sua área, a área que você quer atuar, você está iludido. Você não vai ser policial. Eu só lamento dizer isso. Porque nem essa questão na prova você vai acertar. E como que você vai ser policial? Você não pode enxergar o estudo para concurso, a preparação para concurso e a aprovação em concurso como um passaporte, uma coisa de sorte. Não é nada disso. Você tem que viver o serviço público. Você tem que respirar o serviço público. Você tem que, como eu disse, crescer como pessoa. Você tem que mudar a sua mente. Você tem que enxergar com os olhos do Estado. Você tem que ser atualizado. Senão você não vai chegar lá. Não tem como. Não é um passaporte, um pouco de sorte, um estudo ali, uma leiturazinha, uma questão, uma técnicazinha. Isso é bobagem. Isso é papo furado. Isso é papo furado. Você vai precisar crescer como pessoa. Aí eu te pergunto aqui, o que você precisa melhorar como pessoa? Sua relação com as pessoas é boa? Ou você é uma pessoa grossa, que não sabe conversar, não tem humildade, não sabe ouvir as pessoas? Fabiano, será que isso vai fazer diferença? Realmente vai. Total. Inclusive você pode até ser eliminado durante
o concurso, ou mesmo durante um curso de formação ou um estágio probatório, com um problema de relacionamento com pessoas. Nem vou falar aqui, eu nem vou fazer menção aqui, nesse momento, a você ter ou não, ser ou não uma pessoa honesta. Nem vou falar, é desnecessário. Você é uma pessoa organizada, você tem um nível de organização pessoal razoável, você é uma pessoa preocupada com a sua eficiência, em administrar bem o seu tempo, organizar as suas coisas, em mudar e adequar a sua mentalidade. De certa forma você é, porque você está aqui, e esse curso também tem relação direta com o crescimento pessoal. Mas não pare por aqui. Leia livros, paralelamente a seu estudo, leia pelo menos um livro, leia 20, 30 minutos por dia, que tenha relação com o seu crescimento pessoal. Invista nisso, inclusive dinheiro, e cuide de detalhes que dizem respeito a tudo isso que eu estou fazendo menção aqui, porque isso também vai fazer a diferença na sua aprovação, no seu crescimento, na sua aprovação em um cargo público. É preciso ter essa compreensão, é preciso saber que essas coisas existem, que não é bitolar e ler e fazer questão apenas. É claro que, como eu já falei e volto a repetir, a carreira pública exige uma preparação específica. Saber fazer questões, estudar, ler é o básico. É o básico. Mas investir no seu crescimento pessoal vai te dar uma margem um pouco maior. Vai fazer você crescer um pouco mais rápido e chegar um pouco mais longe na carreira pública. E pode até existir um aprovado, e eu sei que existe em cargos públicos, que não tem tudo isso que eu estou falando aqui. Existem muitos. Mas nenhum deles, ou raramente algum deles, nos cargos mais altos. Raramente. Raramente você vai encontrar uma pessoa nos cargos mais altos sem isso que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo de pessoas que eu convivo no dia a dia. Eu convivo no dia a dia. Raramente, estou falando dos promotores que eu convivo, dos juízes que eu convivo, dos defensores que eu convivo, dos policiais que eu convivo, que eu convivi, especialmente policiais rodoviários federais, delegados que eu conheço. Eu não sei fazer menção de um aqui que eu não pudesse dizer, esse cara pode, ou essa mulher pode organizar um evento, liderar uma equipe, lidar com pessoas, pode ser uma gestora, assim como ela poderia gerenciar uma empresa. Eu não conheço, não me recordo aqui de nenhum que tenha passado em concurso, chegado nesses cargos mais altos e não tem essa base. Uma pessoa que não saiba ter essa visão que eu estou dizendo com relação à atualidade, aos problemas do país, todas elas têm. Se eu parar para ter uma conversa com uma delas, eu vou debater, vou conversar sobre problemas que estão acontecendo atualmente no país. E por isso eu te digo, você quer chegar lá, então você também tem que começar a se preocupar com essas coisas. Essa aula de hoje, pessoal,